Um bom dia a todos. Você que veio nesta manhã aqui, muito obrigado. Os irmãos presenciais, bom dia a você que nos ouve. Que a graça do Senhor possa estar sobre todos nós nesse dia que o Senhor nos deu. Mais um dia Ele nos deu. Vamos ser gratos aos dias que Deus tem nos acrescentado. Amém? Amém. Hoje nós vamos passar para você, em breves minutos, a questão da preguiça, a questão do desânimo. É muito importante nós policiarmos essas vacâncias em nós, para que nós não sejamos dominados por estas coisas que não contribuem para o nosso avanço. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem desanimado muito com as coisas, com a vida? O pessimismo toma conta da sua vida? Você sempre foi uma pessoa desanimada? Vamos falar um pouco sobre esse comportamento e aproveitar esse dia. Olha, claro que não devemos ser aventureiros, inconsequentes, topando qualquer empreitada, aceitando qualquer proposta desenfreada, colocar qualquer ideia para fazer antes de medir consequências. Não é assim. No entanto, não podemos ter pessimismo em tudo que aparece como um fracasso, antes de pensar, orar, tirar conclusões para o exercício da execução das obras, coisas que devemos fazer e investir, seja as empreitadas materiais e as espirituais, lembrando que, naturalmente, tudo que devemos fazer deve ser mesmo para a edificação do reino de Deus aqui neste mundo. Amém? O desânimo pode ser também uma consequência de uma doença anêmica, de variadas decepções, um conjunto de estado da alma que provoca algum entrave e não te desperte para uma vida plena, uma vida útil, construtiva e saudável que o Senhor quer de nós. Neste estado adoentado possível, é necessário um tratamento e um acompanhamento espiritual na palavra de Deus. Por outro lado, o desânimo pode ser uma característica desmembrada da preguiça, e esta é complicada. Desânimo associado à preguiça é maléfico para a sua vida, da sua família e, naturalmente, a sua vida útil com Deus na execução das obras da fé. Lembrar que a verdadeira religião, ela é laborial, completa de atitudes e serviços a executar. No entanto, devemos ser ensinados desde criança que devemos trabalhar e trabalhar. Veja que Tiago disse que a verdadeira religião é pura, imaculada para com Deus, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e guardar-se da corrupção deste mundo. Notadamente, nós vemos que a verdadeira religião, a verdadeira comunhão com Deus é, de fato, uma vida laborial. Quero te informar que desânimo e preguiça é uma parceria combinatória e desastrosa. Um puxa o outro para o mesmo lado, são autopropulsores de um lado mal dos homens, dificilmente são convencidos dessa acomodação e dependência. Veja que nos provérbios, que o preguiçoso e o orgulhoso, com os seus próprios argumentos dos seus olhos, mesmo aconselhado, nunca vai dar ouvidos, e o chama de teimoso, cabeça dura. É aqueles que nós chamamos de teimoso, cabeça dura, que não ouve conselhos algum. Todo preguiçoso, ele também é polêmico, pronto para defender sua fraqueza. De onde nós tiramos essas conclusões? O livro de Provérbios diz que mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Veja que o Provérbios 26 e 16 diz que um só preguiçoso, ele aos seus olhos, ele tem mais sabedoria do que 7 homens que respondem bem. Sabemos que na Bíblia, 7 é o número da perfeição. Quer dizer, 7 homens, são 7 homens que combinam no mesmo conceito para dar uma orientação útil, agradável, e que com certeza vai lidar bem. Mas um só preguiçoso, ele desmonta toda esta proposta de homens sábios. Também para o desanimado, o preguiçoso, tudo é difícil de fazer e executar. Coloca obstáculo em tudo, em todas as oportunidades que aparecem. E Provérbios, novamente, diz que o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada.
Esse Provérbios 15, 19, ele deixa bem claro que tudo que aparece para um preguiçoso tem problemas a executar, tem empecilho. E aqui a proposta é, tem espinhos. Então nós, sem dúvida, o desânimo, a preguiça, é uma arma muito poderosa, natural dos homens, uns mais, outros menos. Todos nós podemos, dia ou outro, ter uma parcela de desânimo na nossa vida, mas cuidado, nós não devemos ser desanimados para sempre, ter uma vida em desânimo. Permita-me compartilhar com você o que uma palavra, uma atitude, uma ação de desânimo produz nas pessoas. Veja, eu quero dizer para você que o desânimo impede-nos de ser o que Deus tem planejado para nós. O desânimo esconde as belezas das oportunidades. O desânimo asfixia, afoga nossos compromissos que temos com o próximo e com Deus. O desânimo mistura entre os perdedores e fracassados. O desânimo apaga a nossa luz que deve brilhar claramente na presença de Deus. O desânimo identifica-nos como fracassados. O desânimo faz com que nossas dúvidas controlem nossas ações. O desânimo atrofia nossas mentes para que não sejamos criativos e executivos na vontade do Senhor. O desânimo paralisa nossa fé pela ausência de boas obras de fé. O desânimo obstrui nossa influência animadora sobre os outros. O desânimo força os fracassos. O desânimo escurece uma visão da proposta que Deus tem por nós na nossa vida adiante. O desânimo decompõe a fé e a esperança. Então, irmãos, o desânimo ele é terrível impedimento para viver com efetividade e também afetividade. É uma ferramenta mais efetiva de Satanás porque faz com que as pessoas desistam e abandonem seus compromissos com Deus. Ainda que é impossível viver em um ambiente totalmente separado do desânimo, há alguns passos promissores que devemos dar e que nos ajudarão a vencer este mal que perto e bem perto de nós nos rodeia. Então, irmãos, nós devemos eliminar as influências que nos tiram do ânimo de ir avante. Nós devemos lembrar das promessas que Deus sempre tem nos feito para o futuro. Nós devemos, irmãos, contar as bênçãos que Deus nos fez para repartir uns com os outros. A palavra nos diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Eu posso ficar assustado com as coisas que estão acontecendo, mas não é motivo para me levar ao desânimo. Sempre há uma proposta para se levantar. Podemos estar cansados, mas nunca desanimados. O cansaço cura com uma boa noite de sono. O desanimado e a preguiça e o preguiçoso, deitar e dormir não tem motivo para levantar. Trabalhar, irmãos, naturalmente cansa, mas depois do descanso, levantamos e continuamos a nossa missão, pois um novo dia se anuncia. Como diz em Gênesis 3:19, quando o Senhor passou para o nosso primeiro homem que Deus deu na terra, no suor do seu rosto, comerá o teu pão, até que torne para a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornará. Enquanto nós não tornamos ao pó, nós devemos trabalhar, até que um dia nós vamos descansar e tornar a ser pó. A missão de cada um de nós é esta, o trabalho, para comer do pão de cada dia, porque se nós não trabalharmos, alguém vai trabalhar por nós, e nós vamos comer o pão indevido, que não é das nossas mãos, do nosso trabalho. Em Hebreus 12:12, para encerrar, diz um versículo interessante para todos nós: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o manquejo não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Que Deus te abençoe, que nós possamos edificar uma vida cheio de trabalho, cheio de labor, na graça de Deus. Amém. Bom dia a todos.